A gente vai aí para uma pauta de comportamento, de costumes, porque desde que saiu a matéria da revista Piauí, tratando do caso em que a Dani Calabresa teria sido assediada pelo Márcio Smelling, muita coisa aconteceu. A Globo investigou internamente a denúncia de assédio feita em dezembro de 2019 pela Dani Calabresa contra o Márcio Smelling, então seu chefe. E o Departamento de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico investigou e não constatou provas e encerrou o caso no início de 2020. Aí a Dani Calabresa procurou a Polícia Civil, recorreu ao compliance da emissora, foram ouvidas testemunhas de ambos os lados ali e o setor também acabou arquivando o procedimento. Há ainda uma investigação de assédio e importunação sexual em andamento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher no Rio e uma ação civil movida pelo Smelling contra a Calabresa por danos morais e materiais. A Calabresa também moveu uma ação contra o ex-diretor por ele ter divulgado mensagens trocadas entre ambos. Esses 3 últimos processos que eu citei aqui correm em segredo de justiça e não foi definido um prazo para que sejam finalizados. Então, desde 2020 foram ouvidas cerca de 30 pessoas, tanto da acusação como da defesa, pelas autoridades, entre elas a própria Dani Calabresa e outras 6 mulheres que acusam Smelling de assédio e importunação sexual, relação abusiva, abuso de poder, comportamento impróprio e constrangimento. Das pessoas ouvidas, pelo menos 12 negam em depoimento que houve assédio de Smelling à Calabresa e as outras mulheres que o acusam. E cerca de 10 outras pessoas afirmam que sabiam que havia assédio, mas que não viram. Ainda tem mais testemunhas aí de ambos os lados para serem ouvidas para depor. Mas o jornalista Ricardo Feltrin, ele teve acesso a autos da investigação do processo, movido por Smelling, em que constam diálogos entre o diretor e a atriz. Essas conversas mostram um clima amistoso entre eles, indicam ali flertes recorrentes, uma delas inclusive fala sobre beijos em uma festa. Nos depoimentos à polícia e nessa ação, o Smelling admite que deu em cima da Calabresa depois da separação dela com a Adnet, que foi em 2017, mas ele nega ter assediado ou feito algo agressivo, nocivo à atriz. O Smelling alega também que a Calabresa retribuía, com mensagens, atitudes positivas, entre essas atitudes, ter mostrado para ele ali nudes e que a Calabresa teria enviado textos também de cunho erótico para ele. Já a Calabresa diz que fingia não perceber os excessos e tinha sentimento de medo, receio, de ojeriza. Ela diz que fingia normalidade para preservar a sua carreira e acusa o Smelling de ter prejudicado ela na Globo. Ela diz que o Smelling teve comportamento inadequado, usando informalidade do meio artístico para agir de forma inapropriada com suas subordinadas, não raro excedendo em toques, apertos, tentativas de beijos e comentários lascivos constrangedores. Bom, sobre essa questão dos nudes, de mostrar nudes, a Calabresa conta que numa festa o Smelling teria arrancado da sua mão o celular quando soube que nele tinha nudes. A atriz diz que ficou super constrangida e que ele começou a olhar fotos e fazer comentários lascivos. Acontece que em depoimento, 2 testemunhas negaram que Smelling tenha arrancado o celular, pegado o celular à força da mão dela e declararam que Calabresa estava mostrando as fotos de forma alegre. Em relação à festa em que a Calabresa alega que Smelling tentou forçá-la a entrar no banheiro, e que os atores Luiz Miranda e Jorge Salma teriam ali ajudado, teriam a protegido, o Salma deu depoimento e parece que negou que isso tenha ocorrido. E o Miranda ainda não depôs. E 2 pessoas que estavam no local e foram ouvidas também pela reportagem do Feltrin dizem ter visto a cena e que tudo parecia consensual. A Calabresa nega. Bom, o Smelling se defende muito nesse processo utilizando os diálogos, essas mensagens às quais o Feltrin teve acesso. Foram mensagens trocadas festa. Então a gente tem aqui o diálogo deles, eu vou ler para vocês, Então o Smelling manda ali para Dani Calabresa: oi Dani, se você lembra o que a gente falou ontem, risadas, esse recado prova que a gente trocaria mensagens no dia seguinte, emoji do coraçãozinho. Adorei toda a maluquice da festa de ontem, emoji de um dançarino de uma placa proibido para menores de 18 anos. O que você não lembra, eu te conto, emoji da piscadinha, beijo, Márcios.
o que não é nada frio. Aí a Calabresa responde: meu Deus, bom dia. É aquele emoji do macaquinho, sabe? Tampando o olho. Não lembro o que a gente falou, entre aspas. Só dos 7 gins que eu tomei e alguns beijos. Macaquinhos, coração e gotinhas. Aí o Mellen responde. Não, separada. Ela estava separada. Aí o Mellen responde: bom dia. Eu, como não bebo, lembro de mais um pouquinho dos beijos e de algumas coisinhas mais. Adorei toda a loucura de ontem. Entendeu por que não ficou nas festas? Porque não fico nas festas? Eu fico bêbado junto. Manda beijo pra Maíra. Pessoal tava combinando uma festinha, um videokê lá em casa, sábado que vem, dia 11, bora. E aí manda emojizinho do piscando e tal. E a Calabresa diz: tô saindo do Zorra. Mas embalo minha amiga Maíra num plástico bolha e mando pra sua casa. A Maíra, que eles citam nessa conversa, é a Maíra Perazzo, que é uma amiga da Calabresa, que parece que também beijou o Mellen naquela noite. E no depoimento dela, ela afirma que não viu assédio, né, ali em relação à Calabresa e que a atriz não comentou nada naquela madrugada. Até essa amiga da Calabresa diz que a atriz pode ter bloqueado essas memórias ruins porque ela acabou só dizendo coisas boas. Então agora vamos agora saber a opinião dos nossos comentaristas sobre essas mensagens, né, que o Ricardo Feltrin publicou, mensagens que fazem parte desse processo que o Márcio Smelling move contra a Dani Calabresa e que trariam aí uma situação diferente da qual ela narra, uma situação em que eles teriam intimidade, teriam vivido ali uma noite consensual de beijos e carícias e tal. Adriles Jorge, Oi. Você sempre apostou, por exemplo, que Dani Calabresa trazia aí uma versão falaciosa do que tinha acontecido. Não sei, quero saber... O primeiro comentário que eu fiz sobre esse assunto, eu até me penitenciei, eu acho que eu errei. É engraçado como a gente tende a realmente crer na palavra da vítima. Talvez por um tipo de feminismo inoculado, identitarismo inoculado na cabeça da gente, que acha que sempre a mulher, por ser um ser mais frágil fisicamente, é exatamente sempre abusada e por ter um histórico de abusos realmente machistas. Eu acho que no caso da Globo, existem as duas coisas. Eu acho que ninguém é santo nessa história. Tudo indica que o Márcio Smelling, pela quantidade de testemunhos que dizem que ele era inconveniente, inoportuno, abusivo, até do ponto de vista sexual, possa ter sido um machista fauno que usou do seu poder, da prerrogativa do seu poder, para de alguma forma abusar e ganhar algumas vantagens sexuais. Isso não anula o fato de que muitas mulheres interesseiras pelo poder e pela possibilidade de ascensão dentro da Globo têm utilizado dessa questão do fauno do Márcio Smelling para ficar com ele e eventualmente angariar algum tipo de posto de trabalho. Essa é a dúvida que se coloca no eventual pretenso abuso que ele fez com a menina, né, com a Dani Calabresa. Parece que ela queria um cargo, queria um programa e não foi dado a ela. Agora, as conversas que ela tem com o Márcio Smelling, um dia depois e uma semana depois, desmentem cabalmente qualquer tipo de abuso nesse caso. Eu estava muito chocada. Olha, ela é extremamente gentil, extremamente simpática, ela é extremamente carismática nas respostas. Uma semana depois, tem outros diálogos que eu vi, ela convida ele para Disney, chama ele de amorinho, chama ele de chefinho, gostosinho, manda, mostra nude para ele, tem todo um entorno, uma conversa libidinosa, sexual, de aproximação, fala de beijos, ou seja, quem é abusado, por mais que tenha sido constrangido e tente ficar em silêncio, não tem essa postura dela. E não vem com essa história de, eu não sabia exatamente quando eu estava sendo abusado. Todo mundo na Globo, ainda mais a Dani Calabresa, é PhD em o que é e o que não é abuso sexual. Ela relata explicitamente que ele tirou lá a giromba para fora e colocou na mão dela. Todo mundo diz que foi uma coisa completamente consensual. Nessa mesma noite, ele tinha beijado outra mulher. Tudo indica, sabe o quê? Vamos ser bastante claros, que o clima dentro da Globo, e eu sei de informações seguras dentro da Globo, é de total libertinagem, é de total safadeza. É menina que fica com o chefe, senta no colo do chefinho, beija outro. Peraí, Adriles, eventualmente, rapidinho. Vamos receber o pessoal que está ouvindo o nosso programa através das ondas do rádio, o pessoal que está acompanhando aqui. Estamos discutindo um pouco a respeito aí de mensagens trocadas por Dani Calabresa, Márcio Smelling. O Ricardo Feltrin trouxe aí um pouco desse escopo. E a Adriles colocando a sua opinião no sentido de que tem alguma coisa estranha, diferente do que a gente entendia? Deixando meu comentário, que eu estou dizendo o seguinte: tudo indica que dentro da Globo há um clima de extrema libertinagem,
de promiscuidade sexual entre patrões e empregadas, entre patrões e empregados, que também tem um tanto de gay lá. Eventualmente, o que acontece quando você tem libertinagem? Você tem a possibilidade de uma coisa turva, de você não saber o que é ou não é abuso. Quando você tem um abusador real, que usa da sua posição de poder, como parece ter sido o caso, em alguma medida, do Márcio Smelling, para angariar favores sexuais, e quando você tem do outro lado pessoas interessadas em ceder a esses favores sexuais para ascender economicamente no trabalho, então você cria um clima em que ninguém é culpado e todo mundo é culpado ao mesmo tempo. O caso da Dani Calabresa é explícito nisso. Ela não foi abusada. Ela queria algo dele. Nossa, tudo indica nesse sentido. Aqui. Ela disse de maneira explícita nos diálogos, chefinho, amorinho, eu te beijei, eu não lembro. Ela mostrou foto pelada para ele. Ou seja, ela não foi abusada. Nesse caso, explicitamente, ela está querendo fazer alguma coisa para chantageá-lo, usando da prerrogativa do discurso feminista identitário, de que toda mulher é vítima o tempo inteiro, e ela sabe muito bem o que é abuso sexual. Um cara que tira o membro para fora e obriga ela a colocar, ela saberia, e ela não ficaria tão simpática assim no dia seguinte, ou na semana seguinte, não convidaria ele para a Disney. Isso, no caso da Dani Calabresa, ele não tem culpa nenhuma. Nos outros casos, ele pode ter sido abusivo e elas podem ter sido interesseiras, aí tem que investigar. Você acredita também nessa versão que o Adrilho está trazendo, Zoe? É exceção, Paulinha. É uma exceção, né, Guguinha? É brincadeira. Não é exceção. Não, mas... Todo dia tem que fazer uma exceção. Não, é assim, calma, vamos deixar todos os dias acontecem essas coisas. O problema é que nem todas as pessoas são famosas e a mídia não coloca aí. Então, mais uma vez, a gente vê como, sim, a mulher nem sempre é a vítima. Em ambiente de trabalho, é muito comum que essas coisas aconteçam. Que quem ocupa um cargo de chefia, sendo homem ou mulher, tenda a usar isso para ficar com outras pessoas que estão abaixo na hierarquia, né? Então, ela ficou com ele para conseguir o programa que ela tanto queria. Ele aproveitou disso e curtiu aí, ficou com ela, ficaram aí, viajaram juntos e tudo. Então, teve aí um pequeno relacionamento. Não sei quanto que durou, mas teve, sim, um relacionamento, porque foi consensual, as mensagens mostram isso. Ele aproveitou, fez tudo o que queria com ela e depois parece que não quis dar o programa. Aí ela, para se vingar, faz isso, como outras mulheres fazem também. Quando o homem não quer mais nada com elas querem se vingar do homem, aí vão na polícia e falam que foi estuprada, que foi abusada, que foi mil coisas, e acabam banalizando um assunto que é muito importante, né, para a sociedade, assim como o racismo, que todo dia acusam as pessoas de racismo, que foi alguma coisa de racismo, quando não é. Então, acabam banalizando essas questões tão importantes para a sociedade, mas é bom que venha à tona para a gente mostrar cada vez mais como não é esse discurso feminista de que a mulher é sempre a coitadinha. A Dani Calabresa mandou até um emoji de berinjela pro cara. Então, só com esse emoji, a gente já percebe como ela não estava sendo abusada, como ela não estava sendo sondada, ela era vítima. Ela estava no joguinho também, mas aí quis se vingar dele e se vingou mesmo, porque foi demitido, nunca mais ouve falar dele, só quando vem esse assunto à tona de novo, é que o nome dele chega aí. Então, jogou o nome no lixo por causa dessa mulher louca. Então, conseguiu a vingança que ela tanto queria. Mas e mesmo com todas as provas, mesmo com todas as mensagens mostrando que ela estava afim dele, as feministas e uma pequena parte aí, uma parcela da sociedade insiste em fechar os olhos para isso e acusar o homem, que é sempre a história mais fácil. Mais uma vítima masculina. Calma, que ainda tem o Guga. Exceção. Guga, você acredita que é isso que a Dani Calabresa estava querendo se vingar? Se eu pedir para eles citarem 5 casos, eles não conseguem. E eles já estão dando... Claro, porque muitos são anônimos, Guga Noblar, todo mundo é celebridade. A maioria o que acontece Neymar. É isso que está acontecendo com a Dani. Primeiro, não teve julgamento, mas já tem 2 juízes aqui dando ela como louca. Depois, é isso que acontece na realidade. Quando as mulheres, que a verdade é que há feminicídio, há estupro o tempo inteiro. Mas fala do caso específico. A exceção da exceção são esses casos, que eles não vão conseguir citar 5 se eu pedir. Não vou nem pedir, é óbvio Neymar, que não vão conseguir. Dani Calabresa, conseguiram 2. Parou em 2. Neymar, deixa eu lembrar. É a Amber e já estão dando como certo a Dani, que sequer foi julgada. É o caso dela. Diálogos, então, assim, sabe por que as mulheres têm uma dificuldade em denunciar? Porque existe esse tipo de julgamento. As pessoas chamam de louca, as pessoas atacam, elas pegam uma mensagem. Se você tem uma mensagem da Dani,
mostrando que ela tinha uma intimidade com o outro, é o suficiente para ele ter a liberdade de fazer o que quiser. Não foi isso, foi no dia posterior, Guga. Posteriormente, a acusação de abuso, ela manda essa mensagem, você percebeu? Deixa eu só continuar. É muito comum a mulher ser abusada e permanecer mandar uma berinjela depois de ser abusada. Vamos ouvir o Guga, depois vocês vão muito comum, principalmente quando tem uma posição de hierarquia. É muito comum a mulher ser abusada e permanecer numa posição de submissão por mais dias até entender o que aconteceu. Há mulheres que saem com 5, 6 caras, que bebeu, que tá de sainha, e não é porque tá bêbada que ela vai poder ser atacada, violentada, porque é o que acontece. Esse é o discurso que passa pano para a violência contra a mulher. Vamos deixar ele terminar e depois vocês falam. Esse é o discurso que passa pano para a violência contra a mulher. A realidade do Brasil, como eu já trouxe aqui, é de uma mulher estuprada a cada 10 ou 15 minutos, é de uma mulher morta a cada 3 dias por um parceiro em casa, por feminicídio. Então, a realidade é essa. A exceção da exceção é Johnny Depp. E agora eles querem usar a Dani Calabresa de exemplo, apesar do caso estar sendo apurado. Ela não pode ser julgada, mas estão julgando. Então, a realidade não é desfavorável aos homens e nunca foi. Quem sofre com o feminicídio, com a violência e com a justiça que é machista e com as pessoas que julgam como ela está sendo julgada, a Dani, agora, são as mulheres. Cara, isso tem não é prova. exceção. Espera que a Zoe pediu a palavra. Realidade. E a gente está vendo aqui acontecer o julgamento. A Calabresa não pode ser julgada, mas o cara pode ser julgado e condenado. Porque logo em seguida que vazou essa história, ele foi desligado da TV Globo, até agora não conseguiu emprego em outra emissora, ninguém mais escuta falar o nome dele, ninguém quer contratar. Ele, o homem, pode ser julgado e condenado desde o primeiro dia da notícia. Agora, a mulher, coitadinha, vítima da sociedade, não pode ser chamada de louca, né? Não pode ser acusada de nada, não pode ser julgada. É só homem. O homem pode, né, Guga? Não, nenhum dos dois pode. Quem está julgando é você. Pois é, você julgou. Eu não julguei nenhum dos lados. Você está julgando, porque você está favorável a esse discurso dela. Eu estou favorável às mulheres. Pois é. Sabe qual é o problema? Tem que ser falado. Eles não querem a verdade, assim, ninguém vai ouvir o que vocês estão falando. Eles querem atacar a esquerda. É uma militância ridícula. É uma militância patética. Eles querem atacar a esquerda, então estão usando a Dani. Vai deixar que o homem seja demitido. Sem ter comprovado nada. Vamos fechar com a Você que julgou a Dani. Eita! Johnny Depp foi arruinado praticamente porque todo mundo acreditou nela por causa de um artigo do Washington Post, da Amber Heard. Neymar, se não tivesse um vídeo mostrando que a mulher era uma oportunista, teria sido arruinado. A Mari Ferrer praticamente destruiu a vida do rapaz que ela acusou de estupro. Ninguém sabe até hoje, mas todo mundo... A justiça deu razão a ela. A Dani Calabresa, quando falou em relação ao Márcio Smelling, imediatamente foi afastado, perdeu o emprego. Se ele não tivesse colado esses diálogos hoje, que demonstram de maneira cabal que ela tinha uma intimidade sexual, inclusive depois do dia em que ela o acusou de abuso, ele estaria até hoje não só desempregado, mas provavelmente estaria preso. Existe inoculado na justiça, ao contrário do que o Guga diz, inoculado na mídia, ao contrário do que o Guga diz, esse pressuposto do feminismo identitário que acha que sempre, e o próprio Guga fala, eu estou do lado das mulheres. Você tem que estar do lado, Gustavo Noblat, da verdade, da realidade dos fatos. E a realidade dos fatos desde a história humana, do princípio da pré-história, existe gente de mau caráter, homem e mulher. O problema é quando você cria uma ideologia feminista contemporânea hoje que acha que todos os homens são potenciais abusadores. Ótimo, vamos encerrar. O ônus da prova é do homem de saber que ele não é o abusador, sendo que todas as mulheres acusam ele e ele está ferrado e pode arruinar a sua carreira, como aconteceu com o nosso querido Márcio Smelling nesse momento. Vamos esperar, então, a apuração de tudo isso. A gente vai trazendo notícias desse caso. Sempre, né? O Adriles sempre já apurou por conta própria. Agora vamos